Olá, pessoal. Meu nome é Guilherme Perini, eu sou médico hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein e do Américas Oncologia. E hoje eu estou com o Dr. Carlos Chiattoni, que é médico hematologista da Santa Casa de São Paulo e do Hospital Samaritano. E a gente vai estar falando um pouco sobre o manejo de pacientes oncohematológicos na época dessa pandemia do Covid. Para começar, eu queria, Dr. Chiattoni, que o senhor falasse um pouco a sua visão sobre essa pandemia. Eu acho que é uma coisa, para nós médicos jovens, com certeza muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Mas o senhor é uma pessoa muito mais experiente, com uma visão muito mais crítica sobre o assunto. Então, eu gostaria que o senhor começasse falando um pouco sobre qual a sua visão atual do que está acontecendo hoje. Boa noite a todos. Perini, eu acho que nós estamos vivendo uma situação sem precedentes. A nossa geração, por certo, e talvez outras nunca viram uma doença como esta, que tem como característica principal a velocidade extrema de disseminação. Esse talvez seja a característica principal. Se a gente quiser ter uma ideia, esta doença foi identificada publicamente, não é? Pela primeira vez no último dia do ano passado. Sorte que nós não completamos 3 meses e nós temos essa hoje pandemia, com esse número gigantesco de pessoas contaminadas no mundo. Ela é uma doença que tem essa característica inusitada de disseminação, embora não tenha um percentual de morbidade e de mortalidade muito alto. Mas como ela atinge um número tão grande de pessoas, este número passa a ser relevante. Com repercussões que são não só de natureza médica, do comprometimento desse vírus nas pessoas, mas da sua capacidade de fazer essa mudança de paradigma da sociedade, em período de 3 meses. Sorte que isso é muito inusitado. Por outro lado, nós temos uma capacidade hoje brutal de velocidade de avanço científico. E isso é o que nos deixa, de alguma forma, mais confortáveis. A gente conhece já um pouco melhor o vírus, a gente não sabe como trata, a gente tem uma ideia de como a gente pode conter esta velocidade, e nesse sentido, eu tenho feito algumas reflexões e que eu gostaria de expressar aqui. Talvez a única coisa que a gente tenha certeza dessa pandemia é que o isolamento social é extremamente importante e, neste momento, infelizmente, é a única coisa que pode ter um impacto na evolução de mais curto prazo dessa doença. Todos conhecem a expressão achatar a curva de disseminação. Qual é o significado disso? Isso precisa ficar muito claro, embora hoje muita gente já saiba exatamente o que significa isso. Significa que você tem que, de alguma forma, fazer com que a contaminação das pessoas e também, por via de consequência, o aparecimento de doenças, de manifestações clínicas mais graves, que necessitem um aporte ao hospital e, particularmente, que necessite terapia intensiva com respiração assistida, que esse número possa se diluir um pouco no tempo e não haver um aporte simultâneo de um grande número de pessoas. E isso é muito claro, mas precisa ficar entendido por que isso. Porque isso ultrapassa qualquer capacidade de organização, particularmente dos serviços públicos. Então, o que se quer hoje é, sim, essa doença, e como outras epidemias, ela só vai ter uma atenuação mais à frente.
aparentemente, quando você tiver 50% da população mundial infectada, isto faz uma mudança do ponto de vista epidemiológico, que por si só faz uma progressão mais lenta da doença, mas o que se quer neste momento é exatamente isso. Isso a gente consegue ver claramente. Os países que fizeram isso precocemente tiveram uma taxa de mortalidade, de morbidade menor do que outras. Na própria Itália, a gente vê dados muito claros mostrando que na Lombardia, onde se demorou mais tempo para ser feito, os efeitos foram devastadores, enquanto que em outras regiões da Itália, onde, sabendo-se disso, a intervenção com o isolamento propiciou uma melhor assimilação dos efeitos adversos dessa doença. Nós temos, só para eu completar, qual é o futuro, como eu vejo. Esse isolamento, por certo, e isso tem sido motivo de muita discussão nesses dias, porque há, em contrapartida, aqueles que imaginam que isso pode acarretar realmente uma tragédia do ponto de vista econômico, não é? E, portanto, nós vamos ter as repercussões dessa devastação econômica e que as pessoas morreriam, então, em decorrência disso. Isso é verdadeiro, mas a gente não pode deixar, nesse momento, de priorizar a questão do isolamento. Deve-se fazer, o quanto antes, simultaneamente, medidas para que melhore a questão econômica. Por outro lado, a vacina, nós temos algum tempo, os especialistas acham que um ano e meio, antes disso, não teremos a vacina, o que é muito interessante, porque quando você tiver 50% da população do mundo comprometida, talvez você nem precise mais de vacina, não é? A outra coisa é que você precisa testar mais gente, Todos esses números, particularmente as taxas de morbidade e mortalidade, elas são defeituosas. Por que elas são defeituosas? Porque nós não temos o número exato do denominador. Portanto, países como a Alemanha, por exemplo, conseguiram um grande sucesso testando um número enorme de pessoas, e a ideia é testar a população inteira. Qual é a vantagem disso? Primeiro, você tem um pouco melhor a análise do percentual de morte, percentual de morbidade, mas particularmente porque permitiria que você escapasse desse isolamento definitivo, a quarentena, que você pudesse identificar clusters de população, cidades, bairros, onde você teria uma possibilidade de começar a liderar essas pessoas para a vida real, voltarem a trabalhar. Ao mesmo tempo, as pessoas que se contaminaram, e a gente não sabe bem isso, porque você tem um número de pessoas positivas, um número de pessoas hospitalizadas, mas você não sabe bem o que acontece com as pessoas quando a infecção melhora, não é? E não sabe exatamente qual é o poder de imunidade que elas ficam. Provavelmente ficam com imunidade, há poucos casos descritos na literatura de reinfecção, e, portanto, essas pessoas com a imunidade contra o vírus poderiam voltar para a força de trabalho. Mas, para isso, você precisa ter um número muito grande de testes na população em clusters de pacientes. O outro dado, só para eu finalizar essa introdução, é um dado que parece auspicioso, não é? Você encontrar alguma forma de terapia que possa ajudar nesses casos mais graves, diminuindo a carga viral elevada e, eventualmente, diminuindo não só o risco, mas melhorando a condição desses pacientes com pneumopatia. E vocês sabem, todos sabem, é a questão da associação da cloroquina com a azathioprina. Isso não é, os estudos não são com metodologia científica completa, e eu vejo que esse é um momento de se repensar um pouco
a metodologia dos ensinos, dos ensaios clínicos, que tem sido muito, você conhece bem isso, muito burocratizadas, impedindo a velocidade de desenvolvimento desses testes, e, portanto, tudo parece que nós vamos começar num momento de guerra, entre aspas, como este, você começar a ter liberações com um pouco menos de parcimônia pela gravidade das coisas. Sorte que são essas ponderações que eu gostaria de fazer e dizer que eu acho que é importantíssimo, num período como esse, que no Brasil a gente possa ter união entre as pessoas, união entre os diferentes posicionamentos políticos, para que a gente, com muito cuidado, particularmente das comunicações governamentais, que isso possa ser feito de forma a unir as pessoas, a criar confiabilidade. Tenho, de forma muito positiva, visto a ação dos governos, no governo federal, no Ministério da Saúde, de forma muito positiva, a ação como eles estão tomando. Sorte que esse é o meu pensamento inicial, um pouco um overview daquilo que eu estou pensando hoje. Mas só que eu gostaria de contar, nós estamos falando hoje no dia 27 de março, e acho que é muito importante isso, porque eu tenho acompanhado isso com muita atenção, e você vê que alguma coisa de 20 dias, 30 dias atrás, de convicções que se tinham, hoje não se tem. Provavelmente, espero que com mais otimismo, um pouco mais à frente, as notícias sejam melhores do que a gente tem hoje. É verdade. E, doutor Chiattoni, a gente lida com um tipo de paciente que é duplamente sensível nessa época, né? É um paciente que é geralmente imunossuprimido e um paciente que tem uma utilização muito grande de recurso hospitalar, internação, infusão ambulatorial, exames. Como que o senhor está lidando e como que o senhor está coordenando o cuidado do paciente oncohematológico nesses primeiros dias de pandemia, digamos assim, nesse primeiro mês de pandemia? O que isso vem mudando na sua prática de uma maneira geral? Bem, esse é um mundo novo, não é? Eu só quero aproveitar e informar, você certamente daqui a pouco vai falar com muita propriedade disso. Nós estamos, em nome da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, coordenados por você, escrevendo um artigo de recomendações de como este grupo, que é um grupo grande de pessoas que ficaram em torno desse projeto, dando opiniões para esse texto que você fez, o backbone, e todos nós fizemos contribuições, de como ele não, nós discutimos hoje, ele não é um guideline, quer dizer, ele não é baseado em evidências, porque as evidências de como a gente deve proceder nesse momento são ainda muito preliminares, de sorte que são recomendações mesmo do que a gente sente que que podemos sugerir para os pacientes. Algumas coisas eu acho que ficam claras. Quer dizer, primeiro, o doente que tem necessidade de tratamento de uma doença grave, e nós, na nossa área mais de atuação, poderíamos dizer os linfomas agressivos, o Hodgkin, para dar exemplo, que são doenças graves que, se você não tratar, o doente morre. Você tem que tratar, você não tem como escapar disso. Você vai tomar algumas medidas, que nós vamos certamente falar daqui a pouco, mas você tem que tratar esse paciente da forma convencional ou com pequenas nuances de diferença, mas que não prejudiquem a possibilidade de cura desses pacientes. Você não pode, no sentido de corrigir uma dificuldade que você tem, diminuir a chance do paciente curar. Portanto, acho que nós vamos conversar um pouquinho mais à frente, juntos, você também comentando esse sentido. De maneira geral, os pacientes, e nós temos muitos nas nossas áreas, que são doenças crônicas, não é? Que são neoplasias linfoproliferativas incuráveis, mas que hoje, com
particularmente com as novas medicações, têm se tornado doenças de evolução muito mais longa, com qualidade de vida muito boa, que a gente costuma chamar de transformar essas doenças em crônicas. Portanto, estes pacientes, nós temos algumas recomendações. Essas recomendações, que nós certamente vamos falar com mais detalhe, o que elas têm como foco? Elas têm como foco você não prejudicar a sobrevida global desses pacientes, mas tentar adiar um pouco a imunossupressão que esses tratamentos levam, por certo, no sentido de a gente evitar que esses pacientes tenham mais riscos, tanto de adquirirem a doença, e a gente sabe que tem, quanto da gravidade de evolução da doença. Por outro lado, esse em relação a tratamento, grosso modo, acho que é esse o comentário que eu queria fazer. Por outro lado, num momento como este, todos esses pacientes estão sujeitos a se infectarem, como todos os outros, a infecção neles é mais grave, e o ambiente por onde esses pacientes circulam, particularmente o ambiente hospitalar, ambulatorial, que acho que a gente vai comentar um pouco, nas unidades de infusão, são ambientes onde você tem pacientes nas diversas categorias de suspeito, de infectado, e, portanto, prevenir esse tipo de contato com mudanças em alguns procedimentos, e eu acho muito relevante. Você tem que fazer com que esses pacientes venham menos e fiquem menos tempo, tanto no seu consultório quanto nas unidades de atendimento ambulatorial. Portanto, há que ter regras para esses pacientes. Nós, no Samaritano, criamos um rol, como outros hospitais, certamente muito parecidos. Nós estamos tentando manter um contato telefônico com esses pacientes, mais próximos. Nós nos comunicamos com esses pacientes no dia anterior para saber se estão bem, se tem alguma manifestação de infecção viral respiratória. Se não tem, eles vêm, são aconselhados a chegarem não muito cedo, porque às vezes pacientes chegam muito cedo e ficam um tempo maior se expondo e eventualmente expondo outros, que cheguem no horário mais próximo do seu atendimento. O paciente que já tem, e informa isso pelo telefone, alguma manifestação infecciosa, suspeita ou não, esses pacientes são recebidos na unidade já em local diferente, com enfoque diferente, e, portanto, coisas que você pode alterar, e um deles é um exemplo prático, muito simples, é a questão da permeabilização dos porta-CATs, que você não tem ainda nem muito bem definido qual é o intervalo que esses pacientes podem ficar sem essa permeabilização, mas certamente ele é mais longo do que a maioria de nós usa habitualmente, portanto, nós estamos fazendo isso, prolongando esse tempo de permeabilização. A questão de pacientes que cursam com doenças, e eu vou dar 2 exemplos muito claros, a leucemia linfocítica crônica e o linfoma folicular, que são 2 doenças que o conceito de tratamento diz que não há vantagem em você tratar esse paciente, mesmo que de mau prognóstico biológico, molecular, não há necessidade de você tratar, você não muda a evolução desses pacientes se você começa a tratar antes ou depois de alguns critérios. Esses critérios, como a gente tem discutido muito no grupo de LLC, esses critérios, se a gente for ver a origem deles, eles têm uma origem
não muito, com muita evidência, não é? Eles são critérios utilizados pelo IWCLL há muitos anos, eles mesmo dizem isso, e eles são usados até hoje. Mas eles são uma zona cinza. O exemplo clássico, e que eu discuto muito com os meus alunos, um paciente com LLC, você nunca decide tratar esse paciente numa consulta única, porque ele atingiu um daqueles limites que, a partir disso, quando a gente vai ver como é que esses números foram feitos, eles foram feitos sem nenhuma evidência mais sistemática. Sorte que essa é uma recomendação que é relativa, que é importante. Olha, seja mais parcimonioso em começar a tratar esses pacientes. Não que você vai tratar ou deixar o paciente sob risco, mas você pode aguardar um pouco mais, sentir um pouco mais. E isso, para quem está mais rodado com esses pacientes, isso é muito evidente, que às vezes o paciente atinge aquele limite clássico que define início de tratamento, e logo depois, se por algum motivo você não trata, ele acaba voltando atrás, e a doença, isso vale para o folicular e vale para a LLC. E dentro desse bojo entram também a questão das manutenções, né, particularmente com anticorpos monoclonais, no sentido, quando elas foram, o racional para isso era de que essa manutenção teria pouco evento adverso e, por outro lado, ela retardaria o retorno da doença, portanto, prolongando a sobrevida livre de progressão. Isto é verdade no linfoma folicular, o estudo PRIMA mostrou muito claramente isso, mas ainda a gente não tem uma evidência muito clara que isso possa aumentar a sobrevida global desses pacientes. De sorte que você, eventualmente, nesse período, discutir com o paciente e poder prescindir de começar de pronto a manutenção desses pacientes, ou se começar, talvez, não fazer com intervalo em vez de 2 e 3 meses. São situações que você nunca pode fazer uma afirmativa definitiva, não é? Nós estamos entrando numa era de discutir sem evidências muito claras, o que até 3 meses atrás seria até pecaminoso, não é? Alguém dizer uma coisa como essa que nós estamos dizendo e que certamente daqui a pouco você também vai dizer. Mas são recomendações no sentido de você não procurar não aumentar a imunodeficiência que o paciente já tenha e fazer com que ele não vá ao hospital, ao centro de infusão, no sentido de evitar que ele se contamine e, particularmente, você tentar ajudar a gestão dos hospitais. Nós estamos vivendo um momento crítico, Perini, que são os isolamentos que as pessoas têm que se submeter, as pessoas que estão na linha de frente, as pessoas que trabalham comigo, com você, as pessoas de um laboratório, e você acaba tendo dificuldade. Você precisa, e isso a gente está vendo, você realoca as pessoas, elas estão num lugar, e aí, num outro lugar, você já não tem recurso humano, porque o recurso humano está em casa, isolado. Portanto, você precisa tirar a pessoa de um lugar para outro, portanto, a nossa contribuição nisso, trazendo um número menor de pacientes para o ambiente de trabalho, para o ambiente de hospitalar, é muito importante. Bem, eu queria que você comentasse um pouco isso. Eu concordo 100%. Eu acho que a gente precisa ter a noção de que quanto menos a gente exaurir o sistema, é melhor. A gente vai começar a passar por problemas geralmente incomuns na nossa prática, né? Falta de hemoderivado, falta de leito, falta de material humano, que é isso que o senhor estava falando, de pessoas que estão sendo afastadas devido à contaminação ou quarentena forçada. Pegando esse gancho de tratamento, eu acho que tem um assunto que é bem difícil, eu acho que
gera muita dúvida, que é em relação ao transplante autólogo, né? E eu queria que o senhor comentasse um pouco os dois cenários. O cenário de transplante autólogo na recaída, né, aquele paciente, por exemplo, com difuso ou com Hodgkin que recaiu, e naquele paciente que teria indicação de consolidar em primeira linha, que a gente geralmente hoje faz para manto ou para linfoma de células T. Como que o senhor está vendo o melhor momento e como lidar com esse transplante autólogo nesse período? Perini, eu acho que aí nós temos duas coisas, como você disse. Quer dizer, aquele transplante de uma doença agressiva numa recaída, ele tem um impacto na vida da pessoa. Sorte que você pode adiar um pouco, o paciente entrou em remissão, mas a gente não pode esquecer que o sucesso desse tratamento implica em que o paciente tem um mínimo de doença para ir para o transplante. Sorte que qualquer demora, estou dizendo uma recaída de um difuso de grandes células, ou um Hodgkin, por exemplo. Por isso, esses pacientes têm que cumprir o rito o mais perto possível daquilo que se faz convencionalmente. Um dado interessante e que está colocado no nosso artigo quem sabe, da escolha para esquemas de salvamento ambulatoriais. Acho que é uma boa sugestão que nós estamos dando. Por outro lado, você não pode escapar do transplante, ele vai entrar com todas as dificuldades. O outro são estes transplantes onde você, em algumas circunstâncias, não tem uma evidência tão clara. E aonde eu costumo usar o seguinte, que quando você não sabe o que fazer, você transplanta, tá certo? Então, muitas dessas indicações de transplante, eu estou brincando, não é? Mas elas são ainda mais ou menos nesse sentido. E o linfoma T é um exemplo disso. Hoje a gente começa a ter mais informações de que todos esses transplantes de linfomas agressivos vêm de um estudo lá se não me engano, de 98, que teve um monte de dificuldades. Portanto, na realidade, o transplante no linfoma T, como autólogo, como consolidação, ele tem essas impropriedades. Eu não diria que seria uma recomendação minha, olha, não faça isso. Mas eu acho que isso deve entrar um pouco na discussão com o paciente, no risco que o paciente tem de se contaminar, no risco que esse paciente tem do transplante, porque há pacientes que com transplante autólogo têm, a gente sabe como identificar isso, mais risco de complicações. Não o risco que te impeça de fazer. Nós vamos começar a ter uma régua variando um pouco mais, mas talvez aqueles que tenham um risco maior de ter, mesmo que aquilo não leve a um desfecho de morte, talvez a gente devesse pensar um pouco mais nisso. São essas as considerações. Você gostaria de completar um pouco disso? Eu sei que você tem ideias a respeito. A ideia que eu tenho, geralmente, é isso. Eu acho que aquele paciente, principalmente para linfoma T, que está em resposta completa, o benefício é relativamente questionável, né? Grande parte da evidência é de estudo fase 2. Então, esse eu acho que um paciente que, numa época de dificuldade, eu acho que ele pode interromper o tratamento e, caso seja necessário, transplantar pós-recaída. Aquele paciente que tem resposta parcial, acho que dói um pouco mais a gente não indicar, né? Mas eu acho que tudo isso vai depender muito da situação atual que a gente está, né? Se a gente for hoje pensar como está uma Itália, uma Espanha, eu acho muito pouco provável que as coisas estejam funcionando normalmente em relação a essas indicações. Para a doença recaída, eu acho que o senhor falou muito bem, né? Acho que a principal recomendação é tentar fazer esquemas de resgate que sejam ambulatoriais, né? Então, principalmente os baseados em gencitabina são mais claros em relação a fazer isso. O pessoal da Colômbia Britânica faz mais PRGDP para não internar o paciente para fazer. Uma coisa que eu acho bem interessante que a gente já discutiu é profilaxia do sistema nervoso central. Isso é uma dúvida que todo mundo tem também, né? Então, hoje a gente vem mudando de abandonar a quimio intratecal
nos linfomas agressivos para altas doses de metotrexate endovenoso. Mas isso, querendo ou não, né, doutor Chiattoni, vai colocar o paciente 3, 4 dias dentro do hospital, porque é alcalinizar a urina, fazer a droga e depois fazer o resgate. Qual que é a sua visão em relação a fazer isso nesse momento? Eu acho que a gente tem que voltar um pouco. Esse foi um paradigma que mudou recentemente, né? Todos os indícios mostram que é preferível você fazer esta profilaxia com metrexate em dose alta, não se sabe bem quando fazer, mas me parece que definitivo. Mas eu concordo com você também que isso tem eventos adversos, você precisa de internação desses pacientes, portanto, eu não tenho nenhum paciente neste momento, mas certamente optaria por fazer profilaxia à moda antiga com químio intratecal. Uma pergunta que também eu acho que é bem difícil em relação à escolha de primeira linha do paciente com linfoma folicular, né? Então, a gente tem hoje bendamustine com rituximab, RCVP, R-CHOP. Se a gente olhar até um pouco mais para trás, RFM poderia ser uma terapia. O senhor acha que, isso eu sei que obviamente não há nenhum consenso, mas como que o senhor vê a escolha de primeira linha, se o que a gente está vivendo no momento agora mudaria a sua escolha de uma maneira geral ou seria mais um caso a caso? Não, vai ser certamente caso a caso. Mas eu só gostaria de voltar ao ponto. Eu acho que, estou dizendo acho o que eu vou fazer, embora já faça isso, é assim que eu penso. Acho que nós devemos postergar um pouco mais o tratamento, o início do tratamento dessas doenças. A questão de escolher um tratamento menos intensivo, ela vai de caso a caso. Você tem casos hoje que você pode ter uma antevisão de uma evolução mais agressiva. Talvez esse paciente a gente deva manter o conceito atual de qual é o estado da arte da escolha de tratamento. Não sendo assim, e, portanto, para a maioria dos pacientes com linfoma folicular, eu tenho a impressão que a gente pode escolher tratamentos menos agressivos, que precisem de menos tempo nas unidades de infusão, optar, por exemplo, por usar anticorpos monoclonais por via subcutânea, que está na nossa recomendação, que fique menos tempo. E eu aqui não esqueceria, está na nossa recomendação, mas só lá embaixo, mas eu não esqueceria de só fazer imunoterapia num número, não só naqueles que vamos dizer, está em guidelines, CNN, pacientes mais idosos, com muita comorbidade, eu ampliaria um pouco este leque de... Acho que a escolha do anticorpo monoclonal, tudo indica, num cenário bem amplo, sem fazer ilação de coisas de detalhe, que o obinutuzumab é um anticorpo melhor do que o rituximab, em todos os sentidos, a gente já tem evidência bem significativa para isso, mas não é desprezível os efeitos colaterais do obinutuzumab, particularmente na primeira infusão, e que você precisa de infusões no primeiro mês mais frequentes, de sorte que eu estava muito propenso, indo, vamos dizer, quase que definitivamente para essa opção, quando possível, vou passar a, em alguns casos, reconsiderar e voltar à ideia do rituximab. Uma outra coisa que a gente discutiu, que eu acho que é bastante interessante, e aí é uma pena do que a gente vive hoje no Brasil, é a questão da medicação oral, né? Muito provavelmente nos Estados Unidos, grande parte do manejo dessas doenças linfoproliferativas está facilitado pela inclusão em primeira linha ou em doença recaída da lenalidomida, que hoje já tem uma ampliação ampla, né, de manto em primeira linha, manto em doença recaída e linfomas indolentes em primeira linha. Mas a gente tem também
o nosso bom e velho clorambucil, né? E eu acho que uma das coisas que a gente discutiu é talvez para esses pacientes com LLC, principalmente, que a gente queira segurar um pouco o tratamento, fazer aí 2, 3 meses de clorambucil, que eu acho que tem uma relação risco-benefício muito boa nesse cenário, né? Eu sou absolutamente concordo com você. Acho que mesmo em outros cenários, eu talvez seja criticado por isso, mas clorambucil, embora uma droga dos anos 50, se eu não estou enganado, ela é uma droga efetiva. Ela é uma droga efetiva, para um número restrito de pacientes, por certo. Mas, nesse sentido, para deixar bem claro, quer dizer, o que se está pensando? Olha, bom, o mundo não vai acabar, tá certo? O mundo não vai acabar, eu sou otimista, acho que o mundo não vai acabar. E se tudo correr bem, a gente espera que o tempo também não seja muito longo. Portanto, acho que essas providências, tirando os doentes com doença agressiva, com potencial de cura, tirando esses não se discute que se deve fazer o mais possível o tratamento convencional. Mas esses outros pacientes, você empurrar um pouco mais para frente o tratamento, eu acho que, eu diria que esses pacientes se prejudicam, se é que se prejudicam, muito pouco. E se você contrapõe isso, o risco desse paciente, se você imagina um paciente com qualquer dessas doenças, mais idoso, dessas doenças indolentes, que faça um tratamento, qualquer desses tratamentos que tenha uma intercorrência infecciosa, que precise ser internado, que precise de uma terapia intensiva. As vagas em terapia intensiva precisam ser preservadas, nós temos que colaborar com isso. É evidente que esses pacientes vão ter, não um atendimento como teriam em outras épocas. Portanto, o risco desses pacientes aumenta até pela forma de tratamento. Não é possível a gente dizer coisa diferente. Agora, tem evidência disso que eu estou fazendo? Não. A evidência é óbvio, né? É o que se vê, o que se viu da Itália, né? A gente tem uma relação grande com o grupo do norte da Itália. É uma tragédia o que aconteceu. Eu fico perplexo de ver gente ainda da ciência, gente da medicina, não levarem isso em conta e acharem que o isolamento é uma bobagem, que isso é fantasia. Eu fico muito, muito surpreso de ver gente que eu diria que é uma distonia cognitiva. As pessoas, porque não é possível que essas pessoas não vejam essas evidências, mas, por outro lado, não se rendem a elas. Portanto, isso caracteriza uma distonia cognitiva. O sujeito não consegue ver aquilo, mas ele não assimila que é aquilo. Né? Sabe que um amigo meu me falou que o mais difícil dessa pandemia vai ser passar por ela sem se decepcionar com tanta gente. Olha, eu hoje fiz uma coisa, eu acho assim, nós não vamos sair iguais dessa epidemia. Alguns de nós vão sair melhor, outros vão sair pior, uma parte igual como era, mas acho que esses momentos é que as pessoas precisam se superar, precisam ter atitudes e perceber, isso não é um humanismo piegas, o que eu vou dizer, não há, eu acho que exemplo maior para entender que nós somos um corpo único nesse mundo. Tá certo? Quer dizer, antigamente o que acontecia na China, embora tivesse repercussão, mas aconteceu na China, você nem a forma de se comunicar. Portanto, as pessoas têm que entender isso, se não por humanismo, por pragmatismo, porque acaba caindo no colo dela, de um familiar dela. Não é? Então, acho que nesse sentido a gente corre um risco de melhorar, do ser humano melhorar. Não, a própria medicina não vai sair igual. Então, essa discussão de terapias orais, por exemplo, seria muito mais fácil manejar todos esses pacientes que a gente tem se a gente tivesse essas medicações orais. Desculpe interromper, mas uma proposta dessas que a gente está tomando, essa iniciativa, podemos ampliar isso, seria que esse rol da ANS, dentro
dentro daquilo que é possível, não é? Pudesse, pelo menos em algumas circunstâncias, apressar um pouco a liberação de algumas dessas drogas, e acho que teria algum racional até econômico, até de impacto econômico, não só de melhor opção terapêutica, médica, mas de melhor opção de impacto econômico, né? E outra coisa que chega agora com isso é a telemedicina, né? Então, telemedicina agora chutou a porta e entrou na sala, não tem muito como segurar. Porque a gente viu... Desculpa. Não, a gente viu que numa situação de pandemia, a gente precisa driblar a impossibilidade de contato direto, né? Absoluto. E nós temos agora, enfim, a regulamentação do CFM, não é? Essa última, inclusive, autorizando prescrição. Eu acho que essa é uma zona cinza que vinha sendo discutida, eu sou favorável, mas acho que é uma zona cinza, mas agora essa portaria foi liberada. Então, o que eu particularmente tenho feito? Eu tenho feito, basicamente, minhas consultas por videoconferência. Eu vou ao consultório, eu faço de casa, eu tenho mais de 60 anos, embora não pareça, mas tenho mais de 60 anos, de sorte que eu estou ficando em casa. E como é que eu faço? Eu converso como é que eu faço com o paciente que já é meu de longa data, né? Eu vejo o exame do paciente, converso com ele, e se houver alguma dúvida desse paciente, ou de um paciente novo, esse paciente vem ao meu consultório e está sendo atendido por uma assistente minha, bem mais jovem, e eu participo, não estou fazendo isso ainda, mas a ideia é participar, eu participo dessa consulta por videoconferência. Acho que isso deve se estender, inclusive, para as unidades de infusão. Tá? Nós estamos falando, muitas dessas coisas, no ambiente privado, não é? Mas o ambiente público, a coisa é muito mais complicada, muito mais complicada. A gestão disso no ambiente público é muito mais complicada e a gente vai ter que achar saídas criativas para essas coisas, né? Aquelas consultas de pacientes já tratados, esse é um outro ponto. E o paciente que você já tratou, entrou em remissão, tem uma alta possibilidade de cura, que você vai acompanhando esse paciente, a princípio, para ver se a doença não volta, e passado um tempo, para ver eventos adversos possíveis do tratamento. Eu acho que esses pacientes, a gente tem, neste momento, claramente, a segurança de atrasar, conversar com o paciente, ouvir o paciente, mas de atrasar as consultas desses pacientes, para eles não virem ao consultório, exporem eventualmente outros pacientes e vice-versa, expor ao médico, não é? E portanto, deixar menos pessoas para serem atendidas e ajudar a gestão nessa época de crise, né? Sim. Você, como é que você vê a questão do doente? Nós temos dois tipos de doente, quer dizer, o doente que tem uma doença oncohematológica e que está infectado, fica claro, evidente, que mesmo grave, você não tem como fazer quimioterapia nesse paciente, né? Agora, como é que fica a questão do isolamento desses pacientes? Qual é a tua visão disso, Helene? O que a gente vem recomendando para os pacientes é isolamento social, né? Então, a gente tem, obviamente, uma gama de pacientes que, infelizmente, não consegue ficar totalmente restrito. Mas eu acho que o isolamento social, que é o contato não necessariamente, que não é do âmbito profissional, eu venho emendando para todos os pacientes, principalmente os pacientes pós-transplante, né? Então, a ideia é que você afaste esse paciente e receba o menor número de visitas possíveis. O que eu ia perguntar, que eu titubeei aquela hora existe muita dúvida se é necessário testar o paciente, mesmo se ele está assintomático, antes de começar um tratamento.
Como que o senhor vê isso? Como que o senhor enxerga essa possibilidade? Bem, eu enxergo assim, nós não testamos para outras doenças infecciosas, você não testa para HIV, é um pouco diferente, são infecções crônicas, não é? Hepatite. Aqui, como você tem um período de incubação que ainda é um pouco, 14 dias, quer dizer, parece que 5 a 7 dias, a gente não sabe direito. E me parece muito razoável a gente poder testar esses pacientes. O problema é que hoje você não tem esses testes à disposição. Eu tive a informação, eu não sei os números exatos, acho que São Paulo teria 1.000 testes por dia, nós vamos passar isso num período curto para 20.000. Se não é esse número, é perto disso. Portanto, nós vamos começar, e a esperança é que no tempo curto você comece a ter, pelo menos, a possibilidade de testar, só fazendo um parênteses, testar os profissionais de saúde, tá certo? Porque hoje, o que você faz naquele indivíduo suspeito? Você isola, tá certo? Você isola os comunicantes dessa pessoa e você tira esse paciente. Quantas pessoas você vai tirar que não precisava tirar do ambiente de trabalho? Então, só voltando então ao paciente, me parece razoável que você entre no rol das investigações do paciente. Você já pensou que desastre seria você ter um paciente que você não começou o condicionamento ainda, o doente está bem e tal? Quer dizer, no mínimo, esse paciente precisa ser muito bem inquirido em relação às questões epidemiológicas dele. E, certamente, muito informado e muito incisivamente informado que tem isolamento no período que precede esse transplante, que normalmente não é uma semana, você tem todo... Estou falando do transplante halogênico. E acho que também vale para o autólogo, hein? É isso que nós estamos falando aqui. Eu acho que sim. Vale também para o autólogo, para o halogênico e para o autólogo, isso que nós estamos falando. Você já pensou o desastre que seria você começa o transplante do paciente e aí ele mostra a doença? É um desastre. Portanto, me parece muito razoável você poder testar esses pacientes. E eu acho que uma outra coisa que a gente discutiu Você tem opinião diferente? Não, eu concordo. Eu acho que se for difícil testar para todo mundo, porque, obviamente, isso, né, tem a ver com a disponibilidade do teste, pelo menos o paciente pré-início de condicionamento, eu acho que esse é mandatório, né? Porque a gente antecipa aí 14, 15 dias, assim, em média não, talvez um pouco menos, mas 10 a 14 dias de neutropenia e um tempo de imunossupressão depois que vai 3, 6 meses. Então, eu acho que esse paciente é o de mais alto risco aí para complicações. E uma outra coisa que a gente conversou é a otimização das profilaxias, né? Então, eu acho que nesse cenário, talvez valha a pena fugir um pouco do que manda as recomendações gerais e ser um pouco mais agressivo em profilaxia de infecção bacteriana, antiviral, pesar um pouco a mão em controle de náusea, em controle de dor, porque a gente não vai ter opção de ver esse paciente com tanta frequência ou que esse paciente procure um serviço de saúde para ser medicado. Só aproveitando, a gente esqueceu de falar, acho que de uma doença que a gente gosta bastante, não sei como que a gente esqueceu, que é o linfoma de Hodgkin, né? Então, o Hodgkin hoje tem algumas possibilidades de terapia em primeira linha, né? A gente tem o ABVD clássico, o brentuximab com AVD em primeira linha e tem o BEACOP. Muda alguma coisa para o senhor o tratamento de primeira linha? E aproveitando que o senhor vai falar em relação à radioterapia, porque a radioterapia aí é uma exposição contínua, cerca de 1 mês indo para o hospital. Como que o senhor está enxergando isso aí para o paciente? Bem, acho que BEACOP, evidentemente, fora de qualquer perspectiva nesses meses agora. Não faria de forma alguma BEACOP. Nem naqueles casos em que você possa mudar o tratamento após o PET interino. Acho que o ABVD continua sendo o tratamento padrão para esses pacientes, particularmente
nesse momento. A radioterapia, eu hoje estava lendo a recomendação da Sociedade Americana de Oncologia. Ele tem só uma frase em termos o que muda. É um dado interessante que talvez depois, se o pessoal da Onconews, a gente possa também, além do nosso paper, também colocar essas recomendações. Mas uma delas é de você, talvez, não hiperfracionar tanto a radioterapia, e o objetivo é uma frase só que tem, mas que acho que a gente tem que levar em conta. Não expor esse paciente muitas vezes na clínica de radioterapia. Mas eu concordo que talvez a gente possa ser menos rigoroso com isso. Embora eu tenha um pouco de medo no Hodgkin de a gente mudar um tratamento de uma doença altamente curativa com ilações de risco que são evidentes, mas que podem não acontecer, de sorte que eu seria no Hodgkin o mais conservador possível, embora caso a caso. Você pensa diferente da radioterapia? Então, em relação à rádio no linfoma de Hodgkin, eu concordo 100% com o senhor, né? A gente não pode trocar o que é certo pelo duvidoso, pelo risco. A gente tem uma chance hoje muito grande de cura desses pacientes. Então, eu também teria medo de não fazer a radioterapia ou de modificar um tratamento. Mas eu acho que eu tenderia a manter mais com a BVD em primeira linha. Eu acho que eu não tentaria ou um BACOP ou um BV-AVD, porque o benefício não é tão grande e é discutível o ganho de sobrevida global. Bom, eu acho que é isso, né, doutor Chiattoni? Eu acho que a gente passou aí por toda a visão das doenças linfoproliferativas e também do paciente oncohematológico de uma maneira geral. Queria agradecer por ter a oportunidade de participar com o senhor nessa discussão e também dessas recomendações que a gente está fazendo, né? Queria, então, passar a palavra para o senhor para suas últimas considerações. Bem, eu também agradeço de poder ter tido essa discussão com você e quero aqui de público parabenizar você pela iniciativa, que depois tivemos sua, mas eu estou participando também, mas depois tivemos uma adesão de um número muito grande de oncohematologistas, não todos que a gente gostaria, porque é um limite, e é um limite de autores, mas um limite de tempo, porque acho que isso que a gente escreveu, só repetindo, que é um artigo que vai ser publicado na Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, sobre recomendações do tratamento das doenças linfoproliferativas na era da pandemia. São recomendações, portanto, não é um guideline, não é baseado totalmente em evidência, mas são pensamentos, não é? De como a gente pode fazer o melhor possível para o paciente num momento como esse. Portanto, quero parabenizar você de novo e espero que essa nossa conversa possa ter sido útil para as pessoas, para os nossos colegas, e desejar a todos, deixar acho que todos concordam, uma mensagem de preocupação, é evidente, não pode ser diferente, uma mensagem de que nós temos que participar ativamente disto, com as nossas atitudes, estimular que as pessoas, esse é um momento de civilidade que nós temos, e nós médicos temos obrigação de não divulgar, não permear nós mesmos posts de pessoas não preparadas. A gente vê muita mensagem de gente que tem até um racional, mas médicos de outras áreas, com certezas que eu fico tão impressionado, como é que essas pessoas têm essa certeza? Essa gente faz um desserviço. Portanto, a gente tem que estar cuidando disso também, não divulgar, não replicar essas coisas, e estando atentos e fazendo pelos nossos pacientes o melhor que a gente pode. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado.